Vou dar início ao caso do réu Carlos Oliveira Macedo ao homicídio doloso da vítima Marcos Nascimento. Agora eu vou fazer perguntas ao réu. Réu, por favor. Me conte o que aconteceu no dia do crime. Foi um dia qualquer que eu estava voltando de casa e eu parei no bar para jogar sinuca. Só que quando eu cheguei no bar, tinha acabado as fichas. Aí eu fiquei no balcão e pedi uma comida. Aí quando eu pedi a comida, chegou a vítima, bêbada e me empurrando. Aí ela começou a me ameaçar falando que daqui a pouco ia voltar para me matar. Aí depois ela voltou com um pedaço de madeira para me bater e a única coisa que tinha no balcão eu me defendi, que foi a faca. E depois que aconteceu disso, eu virei e joguei a faca no peito dele e ele morreu. O senhor era próximo da vítima? Não. O senhor pensou em sair do local ao invés de reagir? Não, porque como ele estava bêbado, eu pensei que ele estava blefando. A sua intenção era se defender ou ferir a vítima? Se defender. Promotores? A vítima te agrediu antes de sair do bar? Sim. O senhor em nenhum momento pensou em que ele realmente ia voltar armado? Oi? O senhor em nenhum momento pensou que ele realmente ia voltar armado? Não, porque ele estava bêbado. Na hora do ataque, a vítima havia te agredido antes de ser morto? Na hora do ataque, a vítima havia te agredido antes de ser morto? Sim. A gente passa para as perguntas. Advogados podem fazer as perguntas. Quem começou a briga? A vítima. Em relação ao senhor, qual era a diferença de altura? Ele era bem maior que ele, tinha aproximadamente uns 2 metros de altura. O senhor, alguma vez na vida já entrou em alguma briga? Não. A gente terminou. Réu, pode sentar no seu lugar. Testemunha Nicole, por favor. Me conte o que aconteceu no dia. Eu tinha saído do curso de inglês, aí eu com a minha amiga, a gente foi no bar, que era o único lugar aberto. Aí a gente pediu uma batata, aí a gente sentou para conversar. Aí a gente começou a ouvir barulho de discussões, até que a gente ouviu uma ameaça dizendo que a vítima falou que ia voltar armada. Aí, depois de uns 10 minutos, ela voltou com um pedaço de pau e o réu ele pegou uma faca do balcão e deu no peito da vítima. A ameaça que a vítima fez de voltar armado parecia uma ameaça séria? Sim. Na sua visão, o réu tinha outra opção? Não. Promotores? A discussão era comum ou era violenta? Era violenta. Após a facada, o réu estava como, emocionalmente falando? Ele estava desesperado. Encerramos as perguntas. Advogados? A reação do réu foi imediata? Foi, ele ficou bem desesperado. Ele tinha algo em volta que ele poderia se defender? Não. A gente passa a palavra. Pode se sentar. Testemunha Bianca, por favor. Me conte o que a senhora viu no dia do crime. Eu estava saindo do cursinho de inglês e não tinha nada aberto. A única coisa que tinha aberto era o bar. E aí, eu e a minha amiga, a gente foi comer lá. E nisso que a gente estava conversando, a gente ouviu uma briga, né?
E aí estavam gritando e tal. E aí quando a gente viu, já tinha acontecido, né, a cena que ele pegou a faca e deu na vítima. O réu tentou evitar a briga antes da agressão? Sim. Na sua visão, havia outra forma de se defender? Não. Passo a palavra para as promotoras. Havia a possibilidade do réu desviar o ataque da vítima? Não. A ameaça parecia séria ou não? Parecia séria. Encerramos as perguntas. Advogados? Quando o Marcos voltou, o clima ficou tenso? Sim, ficou muito tenso. A senhora ouviu a vítima dizendo que voltaria armado? Sim. Marcos, a vítima parecia apenas um homem bêbado ou ele parecia um homem irritado? Um homem bêbado. A gente acabou. Pode sentar no seu lugar. Delegado, por favor. Me conte como o réu estava quando o senhor chegou na cena do crime. Nervoso e eufórico. A faca utilizada foi encontrada? Sim. Com base na investigação, há indícios de que o réu agiu para se defender? Não se sabe ao certo, não tem como saber. O senhor acha que a reação do réu foi exagerada? Sim. Passo a pergunta para as promotoras. O réu parecia nervoso após o ocorrido? Sim. A gente passa as perguntas. Advogados? Que tipo de nervoso o réu apresentava? Nervoso de raiva ou nervoso de apreensivo? De apreensão, apreensivo. E eufórico. Foi investigado se a vítima tinha comportamento agressivo? A vítima tinha. E o réu? Alguma vez teve comportamento agressivo? Não, essa foi a primeira. A gente passa a palavra. Pode se sentar. Perita? O pedaço de madeira que a vítima iria usar parecia um objeto perigoso? Sim. Com base nas consultas do corpo da vítima, dá para saber se a facada foi uma facada de perto ou uma facada de longe? Foi uma facada mais ou menos assim. 70 centímetros. Agora, passo as perguntas para as promotoras. Um golpe nessa região possui um alto risco de morte? Sim. Podemos afirmar que o instrumento utilizado era uma arma letal? Eu não vi. Pode repetir a pergunta? Podemos afirmar que o instrumento utilizado era uma arma letal? Sim. A gente passa as perguntas. Advogado, façam as perguntas. A lesão é compatível com um único golpe? Sim. O pedaço de pau poderia matar facilmente, sem muito esforço? Poderia. A gente passa a palavra. Pode se sentar. A palavra está com a acusação. Réu, pode voltar para o seu lugar. A palavra está com a acusação.
Senhores jurados, é importante observar a desproporção existente nesse caso. A vítima retornou ao local, portanto, com um pedaço de madeira, enquanto o réu utilizava uma faca, uma arma claramente letal. Além disso, não há indícios de que o réu tinha tentado evitar o confronto, porque ele ficou ali durante 10 minutos em vez de fugir. Em vez disso, ele recuou, nem sequer defendeu... Não há indícios de que o réu tinha tentado evitar o confronto, recuar ou sequer se defender utilizando meios menos agressivos. Ele não buscou proteção, não tentou se afastar e pedir ajuda. Em vez disso, escolher a ação extrema possível. A legítima defesa exige a necessidade e proporcionalidade aqui. O que vemos não é uma defesa, mas uma decisão consciente que resultou na morte de uma pessoa. Se vocês fossem ameaçados, porque conforme as testemunhas haviam dito, uma ameaça séria, uma ameaça de voltar armado, uma ameaça que a maioria das pessoas do bar levariam em consideração. Se vocês fossem ameaçados, se a família de vocês fossem ameaçadas e tivesse tempo para fugir, vocês não fugiriam? Não escapariam da morte? Mas, em vez disso, o réu escolheu ficar no lugar achando que era qualquer blefe. Então, eu peço que vocês pensem muito bem no que o réu decidiu escolher, porque ele matou alguém, a gente não está falando de qualquer ameaça, estamos falando de uma morte. Alguém morreu aqui, não é um assunto não é um assunto sequer. Então, eu peço que vocês pensem no que o réu havia feito. Quero que vocês pensem em acusar, na acusação do réu, para que ele pense realmente no que ele fez durante aquele bar. É isso. A palavra está com a defesa. Bom dia, senhores jurados. O réu, ele não saiu de casa planejando isso. Ele não quis matar alguém. Ele simplesmente apenas se defendeu. Ele foi ameaçado, sim. Só que ele não levou em consideração a palavra de um bêbado. Era apenas um homem bêbado, totalmente fora de si, ameaçando um homem que só queria se divertir e acabar com algo fútil, algo, sabe? Se divertir, saiu de casa para jogar uma sinuca e distrair a mente. Ninguém sai de casa pensando em matar. Ele não tinha motivação para matar esse homem. Não tinha para que ele destruir a própria vida pela vingança de alguém que ele acaba de conhecer. Não tinha motivação. Enquanto ele estava lá, 10 minutos depois, o que ele menos espera acontece. A vítima volta realmente armado e vindo em sua direção com ódio. Então, quando ele desfere o golpe na vítima, ele não faz com maldade, mas sim com medo de perder sua própria vida. Ele não queria matar ele, ele estava claramente desesperado, protegendo a sua própria vida, para ele não morrer. Se coloquem no lugar do meu cliente. Se agora o meu cliente estivesse morto, nesse instante, quem estivesse aqui fosse a vítima seria inocentada? Não tem motivação para colocar um inocente na cadeia que só se defendeu para ele não ser morto. O réu é um homem trabalhador, pai de família. É um homem comum, com sonhos e responsabilidades. Por que ele faria isso? Ele não quis isso, como eu disse no começo. Eu peço a vocês que vejam ele como um ser humano, que no momento de desespero e pânico, agiu para se defender. Como vocês podem ver, ela é menor e provavelmente mais fraca que eu. Assim como o Carlos era mais fraco que a vítima, que tinha quase 2 metros. Esse negócio de arma desregulada ou reação desproporcional não existe. Vocês viram na prova real agora que ela reagiu a uma mera garrafa. Eu não precisei fazer isso com um policial ou com um delegado que são treinados. Eu fiz isso com uma pessoa normal, que nem Carlos era, Marcos era e todos vocês são. Agora, eu quero que a decisão de vocês seja guiada pela justiça, mas também pela empatia. O que vocês fariam?
Vocês esperariam ser atacados ou vocês iam se defender? Vocês não ficariam com medo? A gente pede para que vocês coloquem no lugar do réu. A gente só pede para vocês serem justos e pensarem, vocês morreriam naquele instante ou vocês se defenderiam? A gente terminou. Os advogados podem se sentar. Agora chegou a hora dos jurados votarem. E os senhores jurados devem votar de acordo com as provas apresentadas e sua consciência. Todos terminaram? Por decisão desse tribunal do júri, de 7 votos a 1 voto, o réu foi considerado inocente. Pessoal, só levanta todo mundo aqui, vem cá, o pessoal que participou do júri. Mais uma vez, nós vimos uma atuação praticamente perfeita de cada um dos participantes. E eu estava vendo ali de baixo, todos os juízes que atuaram aqui, eles ficam com uma postura igualzinha a de um juiz de direito quando está no tribunal do júri. E aí depois eu comecei a analisar tanto os advogados como promotores, as testemunhas, os jurados. Eles estão com uma atuação perfeita, cada um no seu papel. Eu que já acompanhei vários tribunais do júri, eu consegui perceber que cada um estava exatamente muito parecido, tanto com o juiz, como com os advogados, com os promotores, e até mesmo os termos que são utilizados por eles, inclusive também pelas testemunhas, pelo delegado de polícia, pela perita, os termos técnicos também que foram utilizados estão muito parecidos com o que é na realidade. E como eu disse, mais uma vez, disse da primeira vez, não é aqui como ganhar ou perder, mas sim foi feito um julgamento com base nos fatos e nos argumentos. O réu foi considerado inocente, mas não houve assim uma derrota ou uma vitória entre advogados e promotores, porque a atuação deles foi muito semelhante. O que houve sim foi uma interpretação de um fato que eles entenderam que houve uma absolvição, tá bem? Então, pedir mais uma salva de palmas para todos que participaram aqui. É isso.